Shalom, shalom, guerreiros do Senhor. Aqui é a apóstola Nilcélia do Comando Águia Ministério de Avivamento. Gente, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso profético, amém? Hoje nós vamos falar sobre autoridade, amém? Sobre palavra de autoridade, a qual o Senhor concede aos seus filhos e aos seus profetas na terra, amém? E eu espero que essa aula seja edificante para você, para o seu ministério. Espero que você venha degustar dessa aula, né? E que você venha ser ministrado também através da presença do querido e amado e amigo Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje nós vamos falarmos dessa autoridade, dessa palavra de autoridade, né? Muitas pessoas até falam, né, que a palavra ela tem poder. Realmente, gente, a palavra ela tem poder, porque quando a palavra de Deus ela sai da boca de um homem, de uma mulher de Deus, de um profeta, de uma profetisa, essa palavra não sai como uma palavra qualquer. Essa palavra ela sai carregada de poder, de autoridade, de unção para executar, né, o propósito. Amém? Então nós temos que ter essa consciência do que realmente a palavra ela tem poder. Então a palavra que ela sai da sua boca, ela não é simples, umas simples palavras. Elas têm autoridade. Amém? Porque o Senhor, ele deixou essa autoridade, ele liberou essa autoridade para os seus verdadeiros filhos e para os seus profetas na terra. Amém? E então nós vamos lá no texto em 2 Reis 4, onde fala ali do milagre do azeite. Amém? Vamos lá. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, seu servo: meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queridos, nós entendemos que aqui nessa palavra, Eliseu ele se deparou com uma mulher, uma viúva, né? Ele se deparou com essa mulher e nesse tempo, nessa época, existia ali uma grande escassez, né? Veio ali sobre aquela terra, sobre aquele povo, uma grande escassez, né? E muitos ali entraram num estado de calamidade, muita fome, muita miséria, né? E essa família também foi atingida por esse tempo. Essa família também foi atingida por essa calamidade. Mas Eliseu, ele de repente ele encontra com essa mulher. E essa mulher vem até Eliseu e conta a sua situação para Eliseu. E quando ela conta a sua situação para Eliseu, ela diz, né? Ela fala aqui no verso 1, ela diz para Eliseu, olha só, ela disse: a certa mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela encontrou com Eliseu, abriu o seu coração para o profeta Eliseu e disse para Eliseu: teu servo era meu marido. Quer dizer, o seu servo era meu marido. Isso nos dá a entender, queridos, que o esposo dela servia a Eliseu, que possivelmente também era um profeta, possivelmente também andava junto com Eliseu, né? E ela está falando: olha, e meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então ela está declarando, né, que Eliseu
ele conhecia este homem, né? Que esse homem caminhava, era servo de Deus, que esse homem tinha um contato com Eliseu, né? E ali ela abre o coração e conta a situação dela para Eliseu. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Por quê, queridos? Porque devido àquela situação, aquela mulher, a família dela e ela, eles foram ali, a calamidade, a miséria chegou até eles, né? E essa mulher era viúva, ela não tinha como se manter, ela não tinha como dar continuidade na sua vida. E ainda os credores, né? Porque nós entendemos que quando vem um tempo de crise, né, muito igual nesses tempos que nós estamos passando agora, tempos difíceis, né? Muitos não pagam as suas contas porque não querem pagar, mas pagam, não deixam de pagar porque não estão tendo condições devido a quê? As condições, né, de qual nós estamos passando nesse momento, né? Então essa mulher estava passando por essa situação de escassez, essa situação de calamidade, mas ela abriu o coração dela para o profeta, e o profeta então liberou uma palavra. O profeta, ele disse para ela: olha, o que você tem na sua casa? E ela disse o que ela tinha, né? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Amém? Então Eliseu diz: vá pedir emprestada a vasilha a todos os vizinhos e peça muitas. Olha que coisa linda. E peça muitas. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Queridos, Eliseu deu uma direção para aquela mulher. Eliseu trouxe uma palavra para aquela mulher. Eliseu, ele mostrou para aquela mulher aonde estava a provisão a qual aquela mulher precisava. Então a mulher, ela obedeceu a ordem de Eliseu e foi lá e pediu as vasilhas, entrou para o seu quarto e ajoelhou, orou, né, juntamente com seus filhos. E ali o que aconteceu? A multiplicação na vida daquela mulher. Diz aqui a Bíblia, né, minha Bíblia é sua Bíblia, que as vasilhas começaram a se encher, né, até transbordar, né? E ali, quando não tinha mais vasilha, o que aconteceu? O azeite parou de transbordar. Então Eliseu diz: olha, pega essa provisão, esse azeite, paga todas as contas, né? E ainda depois no último verso, no verso 7, ele ainda diz: ela foi e contou tudo que o homem de Deus, contou tudo para Eliseu que tinha acontecido. Daí Eliseu diz: vá, venda o azeite, paga suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que coisa mais linda. Então Eliseu, ele trouxe uma direção para essa mulher. Eliseu liberou uma palavra sobre essa mulher, sobre aquela família. E toda a circunstância daquela família foi mudada através da direção, através da palavra que Eliseu liberou para aquela mulher. Mudou toda a circunstância da vida deles, né? Aquela que estava devendo, daqui a pouco já não estava devendo mais. Aqueles que estavam ali, ela estava correndo o risco até mesmo de perder os seus filhos para os credores. Daqui a pouco, essa mulher já não estava mais sendo devedora. Eu vejo essa mulher se transformando no quê, queridos? Numa empresária, uma mulher que estava distribuindo, vendendo o azeite. E quando ele diz: vá, ele disse assim: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quer dizer que isso era muito, queridos. A provisão foi muito grande. O que Deus fez foi muito grande, né? Então o Senhor usou o profeta Eliseu para trazer a direção, para liberar essa palavra, para trazer a solução, né, para a vida dessa mulher. E para isso, querido, existem os profetas, as profetisas. O Senhor usa os seus profetas na terra para que os seus profetas venham trazer direções da parte de Deus. Como eu sempre tenho falado aqui, talvez direção para uma vida, como foi para essa mulher, direção para uma família, como foi para essa mulher, né? Para mudar até mesmo, né, a estação da vida dessa mulher a qual ela estava passando. Ela estava passando uma estação do quê? De miséria, de humilhação. Mas o profeta liberou uma palavra, o profeta deu uma direção para ela.
Amém? E a vida dessa mulher, ela foi transformada. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que dar ouvido aos profetas. Nós temos que ouvir aquilo que os profetas estão anunciando, né? Talvez o Senhor possa liberar, né, um profeta de Deus para trazer uma direção para a tua vida. Ou talvez você é esse profeta, que você vai ouvir a voz de Deus, como eu tenho falado aqui, que é o portador, né, que é o receptor para ouvir a voz do Senhor e passar, né, a direção a qual o Senhor está dando. Então Eliseu, aconteceu este milagre na vida dessa mulher, através do quê? Através de uma palavra, né, da boca do profeta Eliseu, através de uma direção dada, né? E a palavra assim se cumpriu. A palavra assim se cumpriu, queridos, porque quando um homem, uma mulher, um profeta, uma profetisa está alinhado com o coração de Deus, está alinhado com o Senhor, tudo que ele fala se cumpre. O que sai da boca dele, né, como eu disse aqui, são palavras regadas de autoridade. E Deus se responsabiliza em cumprir aquilo que o profeta está falando. Mas o profeta que não profetiza, né, segundo o seu coração, um profeta que não profetiza segundo os seus sentimentos, mas sim mediante aquilo que o Senhor está lhe ordenando, né? Mas quando o profeta, ele é obediente, quando o coração dele está alinhado com o coração de Deus, então o que sai da boca dele, o Senhor é responsável em cumprir. Lembramos do profeta Elias? Elias, ele deu uma ordem para que não, segundo a palavra dele, para que não houvesse chuva, né, sobre a terra, e por isso veio essa escassez, né? Ele profetizou que não viesse a chuva, né, porque Deus queria ter um tratamento, Deus queria ter um conserto com aquele povo, né, naquela época. Então o Senhor permitiu, né? E o Senhor cumpriu aquilo que Elias profetizou, que não viesse a chover. Então, queridos, não houve a chuva, e somente quando Elias profetizou, anunciou, segundo a ordem do Senhor, então a chuva veio, né, sobre aquela terra. E ali o Senhor mudou também a estação, o Senhor mudou ali aquela situação daquele povo e daquela terra naquela época. Então nós temos que entender que o profeta, né, as palavras que saem da boca de um profeta, por isso que um profeta tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele fala. Ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele profetiza, né? Porque as palavras que saem da boca dele não são palavras qualquer, né? A palavra que sai da boca de um profeta são palavras de autoridade, que tem o poder para mudar a vida de pessoas, de circunstância, de geografia, do clima, de tudo, queridos. Amém? De tempo, né? De estações também. Então, isso que nós temos que entender, que essa autoridade já foi liberada. Então nós temos que saber usar essa autoridade. Nós temos que saber usar essas palavras, né? Saber também usarmos, né, este poder tão glorioso que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Aí nós olhamos no texto mais à frente, nós vemos aqui em Reis também, 2 Reis 5, nós vemos também, mais uma vez, né, aqui o profeta Eliseu trazendo uma direção novamente para um homem chamado Naamã, o capitão da guarda, né, do rei, um homem do exército, um comandante do exército ali do rei, um homem poderoso, um homem, né, perante os olhos dos homens bem conceituado, né, aparentemente um homem forte, mas esse homem ele tinha uma enfermidade. E qual era a enfermidade desse homem? Era a lepra, né? E nós sabemos através da Bíblia que naquele tempo quem tinha lepra não podia estar no convívio de outras pessoas, tinha que se manter afastado, queridos, das outras pessoas, era desprezado, né? Não podia estar ali no convívio junto com as outras pessoas. E Naamã, ele vivia escondido atrás das suas vestimentas, né, bonitas, de exército, de soldado, de guerreiros, né, de guerreiro, mas ele tinha lepra, né? Mas veja bem, olha, e aqui nesse texto diz, aqui no 2 Reis 5, que, olha só, queridos, que coisa mais linda.
Então às vezes você diz assim: ai, irmã, mas eu não sou profeta, irmã, eu não tenho um ministério, eu não sou profetisa, né? Mas eu quero dizer para você, se você tiver essa sensibilidade, se você clamar, se você buscar ao Senhor, Ele, como diz em Jeremias 33:3, né? Clame a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Então, se você clamar, se você pedir, o Senhor vai proporcionar também tudo isso sobre a tua vida, tudo aquilo que está no ministério de um profeta, no ministério profético, Deus vai conceder a você também. Se você buscar, se você clamar, Deus vai usar você também para trazer direção para outras pessoas, para trazer direção, para trazer transformação, em lares, em casa, em famílias, assim como Eliseu trouxe. Assim como Eliseu falou, trouxe aquela direção, porque nós entendemos nesse texto que, olha só, Naamã, comandante, no 2 Reis 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ele ficou cometido do quê? Da lepra. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Olha que coisa linda, gente. Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Olha só, essa menina estava dentro da casa de Naamã como uma escrava, como uma empregada. Estava servindo a esposa de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, essa moça, essa menina estava dentro dessa casa. Amém? Mas essa menina estava ali como uma receptora da voz do Senhor. Essa menina estava ali como uma profetisa da parte do Senhor. Essa menina estava ali como um canal de bênção para mudar, para trazer a direção, aonde Naamã encontraria a cura, de que forma seria a cura na vida de Naamã. Uma menina comum, mas ela estava ali. E eu creio que essa menina, ela ouviu toda a situação. De repente, a Bíblia não nos fala, mas nós que somos pregadores, nós somos mensageiros do Senhor. Pregadores não, eu costumo dizer que eu não sou pregadora, mas sou mensageiro, porta-voz do Senhor. Nós gostamos de, quando nós lemos a Bíblia, nós gostamos de viajar na Bíblia, e na história, e começar a imaginar. E eu começo a imaginar nesse texto, queridos, essa menina ouvindo Naamã, porque as outras pessoas, creio eu, não sabiam que Naamã tinha essa terrível enfermidade. Mas essa menina, creio eu que ela ouvia ali os questionamentos de Naamã para sua esposa, Naamã abrindo seu coração para sua esposa, nos seus momentos ali de refeições, essa menina ali por perto, e Naamã ali falando, com a sua esposa até mesmo chorando por não poder estar nem próximo do seu esposo, porque ele estava com essa enfermidade terrível que era a lepra. E de repente essa menina foi tocada, ela se compadeceu e ela disse, ela trouxe a direção, amém? Através do Espírito de Deus, através do Senhor, ela trouxe a direção ali para aquela família. E ela disse, olha, a menina diz: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, ouro, levou vestes finas e a carta, Mas quando Naamã chegou até aonde o profeta Eliseu estava, então ele chegou lá na porta e ele já bateu palma ou bateu lá na porta, E Eliseu já sabia, o Senhor já tinha falado com Eliseu,
né? O Senhor já tinha dado a direção para Eliseu. Olha que coisa linda. Por isso que o profeta, ele tem que ter essa intimidade com o Senhor. O profeta tem que ter essa sensibilidade, dessa conexão. Sempre vou estar falando aqui no nosso curso, queridos, nas nossas aulas, dessa sensibilidade, né? De sermos esse receptor, como se fosse uma antena parabólica, né? Você tem que estar ali conectado, né? Você não pode perder essa conexão. Tem que ter essa sensibilidade, essa intimidade, né? Olha que coisa linda. E Eliseu estava dessa forma com o Senhor, né? E assim o rei, vamos continuar lendo aqui o texto. E aí então ele pegou a carta, né? E foi até a Eliseu. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo, né? O rei, ele também não entendeu ali, né? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem para que rasgaste suas vestes. Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá o que há profeta em Israel. Então olha só, eu creio que o Senhor já tinha falado no coração de Eliseu. O Senhor já tinha falado para Eliseu qual seria, né, a direção para aquele homem. Um homem carnal, um homem natural aqui, o rei, não estava entendendo. Mas Eliseu já estava conectado com o Senhor. Eliseu ficou sabendo do fato e o Senhor já tinha falado para Eliseu qual seria, né, a direção. E sempre quando eu leio esse texto, eu imagino assim, que Naamã tinha, além da enfermidade dele, teria outras coisas na vida dele que precisava de uma transformação, né? Aquela mulher a qual o Eliseu profetizou, a situação daquela mulher era o que? Era miséria. A situação deles era o que? Era dívida, era humilhação. Mas essa situação de Naamã também era uma enfermidade, mas creio eu também que Naamã, por conta do seu cargo, do poder que foi liberado na sua vida, né, que ele tinha ali. Então eu creio que Eliseu também, ele deveria ter uma soberba dentro do coração dele, né? Eliseu deveria ter, Naamã deveria ter algo também ali na sua vida que precisava de uma transformação. Não só a cura física, né, mas também a cura de repente da soberba. Amém? Sempre quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar que Naamã, ele não tinha só a cura física, né? Que realmente o Senhor até mesmo permitiu Naamã ter essa enfermidade, porque o Senhor queria Naamã para ele, o Senhor queria mostrar o poder dele para Naamã. O Senhor queria mostrar que não importava a autoridade que ele tinha sobre a vida dele, sendo um comandante do exército. O Senhor queria mostrar que a autoridade dele não valia de nada mediante essa enfermidade, mas que a maior autoridade, a maior palavra de autoridade era a palavra do Senhor Deus, né? Então eu creio que isso foi um tratamento também para a vida de Naamã, né? Que foi assim. Aí quando o profeta diz, então o que aconteceu? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube, né? Mas Eliseu, creio que pelo Espírito, ele já sabia qual era a direção. Deus já tinha falado para ele o que precisava fazer. Amém? Então, quando ele chegou diante, né, diante do profeta, né? Então, ainda Eliseu, ele ainda falou, ele glorificou o nome do nosso Senhor Deus. Ele diz: olha, para que todos saibam que há, e todos saberá que há profeta em Israel. Olha que coisa linda. Que ainda há profeta em Israel. Desafiador, gente. E o profeta tem que ser ousado mesmo. O profeta tem que saber, queridos, quem ele é em Deus, o que foi liberado para a vida dele,
profeta tem que saber a sua verdadeira identidade diante do Senhor. Por isso, nos últimos tempos, Satanás quer calar a voz profética, quer calar a boca dos profetas, né? Muitos falam que não existe mais profetas, porque muitos até não aceitam, né? E os profetas têm que profetizar, e profetizar com autoridade. Amém, amados? Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer, olha só, Eliseu estava tão convicto da direção que Deus tinha dado, da resposta que Deus tinha dado, né, para aquele homem, do que Deus ia fazer, que Eliseu, ele nem saiu, queridos, lá para abrir a porta, para atender, né? Imagina Naamã batendo porta, batendo palmas, tô batendo na porta, e aí Eliseu pegou e disse, Eliseu enviou um mensageiro para dizer, o seu moço, Eliseu diz, ó, diga para ele, lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, olha só, eu estava certo de que ele sairia para receber. A soberba estava dentro daquele coração, a arrogância estava dentro do seu coração. Por quê? Porque ele estava cometido de uma autoridade, né? Uma autoridade humana, e ele não se conformou daquela direção. E nós temos que entender, né, que a autoridade dada por Deus, a autoridade espiritual, é totalmente diferenciada, totalmente diferente da autoridade dada pelo homem. É totalmente diferente. Naamã, ele tinha autoridade dada por quem? Pelos homens. Mas ele não tinha autoridade, queridos, no mundo espiritual. Ele não tinha autoridade de Deus. Por isso ele tinha o quê? Soberba. Ele se encheu de soberba e o que ele falou? Ele não quis aceitar. Por quê? Porque aquele rio era um rio que de águas sujas. Então ele diz, ficou indignado, estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e o curaria da lepra. Ele imaginou que ele chegaria lá, o profeta se venderia, o profeta se dobraria diante dele, né? E por isso que os profetas que têm compromisso com Deus, eles não se vendem, eles não se corrompem, eles não se trocam, eles não negociam a sua unção nem o seu chamado. Eles ouvem a voz do Senhor e falam o que Deus está mandando. Ele é um porta-voz do Senhor, doa quem doer, mas ele vai falar somente aquilo que Deus está mandando ele falar, somente aquilo que Deus está ordenando que ele diga. E Deus, no seu imenso esplendor de glória, sua majestade, sendo conhecedor de todas as coisas, o Deus que sabe de tudo, né? Deus já sabia da soberba do coração do Naamã. E o Senhor falou, eu não vou curar só o físico dele, eu vou curar ele por inteiro. Eu vou curar a lepra do coração dele. A lepra que tinha no coração dele era soberba, porque ele não aceitou, porque ele achava que ele tinha toda a autoridade. E na verdade a autoridade estava sobre quem? A autoridade não estava nem com Naamã e nem com o rei, porque o rei não entendeu. A autoridade estava sobre quem? Sobre o profeta Eliseu. Olha que coisa linda, queridos. A autoridade estava sobre a vida do profeta Eliseu. Então ele falou, está certo de que ele sairia ali, ele pensou que o profeta só ia lá liberar uma palavra ou passasse a mão sobre a enfermidade, pronto, está curado, volta embora. E ele ia entregar para o profeta, né, o que ele levou, o ouro, a prata, as vestes finas, né, e tá pago o seu trabalho. Olha que coisa mais linda. Mas Eliseu não aceitou nada disso. Eliseu não se corrompeu, né? Nós vamos ler no texto mais abaixo. E aí, o que aconteceu? Ele se indignou, né? E aí, ele não quis, naquele momento ele se irou, ficou indignado e disse, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre a minha enfermidade e eu ficaria curado da lepra. Não são os rios Abana, né? E ele citou o rio de Damasco, e Farfar, né? O outro rio, melhores, né, que todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Né? Mas seus servos lhe disseram, meu pai,
Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas diz: se lava e será purificado. Olha que coisa linda. Então, assim ele desceu ao Jordão, né? Ele teve que ser convencido ali novamente, né? Por palavras, né? Ele teve que ser convencido ali novamente por palavras. Então ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Agora ele confessou: agora sei que não há Deus em outro lugar a não ser em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceito os presentes, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas. Ele está falando aqui de tudo aquilo que ele trouxe, né? As mulas, né? Pois o teu servo nunca mais fará holocausto, sacrifício nenhum aos outros deuses senão o seu Senhor. Então quer dizer, houve uma conversão. Naamã foi transformado ali. Amém? Não só da cura, né, no seu físico, mas o seu interior, o seu ser foi transformado. A soberba caiu ali, ele reconheceu, ele se prostrou, houve até salvação, né? Porque Naamã viu, ele se rendeu ao Senhor, ele confessou que não há outro Deus em outro lugar a não ser o Deus de Israel, como o profeta tinha falado. Ele falou isso, ele liberou essa palavra, e todos saberão, né, que há profeta em Israel, né? E que há um Deus, né, que usa os seus profetas. Então se cumpriu, queridos, a palavra, né? E ele recebeu a sua cura. E ali mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo, né, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoiar no meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Eliseu diz: vai em paz. Então ele confessou os seus pecados, ele renunciou aos seus erros, ele renunciou à sua prática. Aconteceu tudo, queridos, né? Então ele foi curado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Houve uma transformação na vida de Naamã, né? Através do quê? Através da vida do profeta Eliseu. Então é glorioso demais. Naamã se rendeu ao Deus de Israel, né? E o que o profeta tinha falado, todos saberão que há profeta em Israel, que há um Deus que vive e que reina, né? E todos viram que não adiantava ser uma pessoa que carregava a autoridade da terra, que carregava a autoridade dada pelo homem, né? Mas a palavra de autoridade estava sobre a vida do profeta, e assim o que ele profetizou aconteceu, o que ele falou aconteceu, né? Deus cumpriu, Deus zelou da palavra, né? Então trouxe ali o que? Uma mudança, trouxe ali cura, trouxe uma transformação para a vida de Naamã. E aí que eu quero dizer para você que os chamados dos profetas, profetisas, o propósito é esse, querido, para trazer direção, para trazer cura, para trazer intimidade, né, para que outras pessoas venham se render ao Senhor, né? Por isso que eu sempre falo que Deus, ele concede, né, esse pacote de coisas boas aos seus profetas, né? Mas tem que ter essa sensibilidade, e essa obediência ao Senhor, né, para profetizar. Amém? Então, através da sua vida, Deus quer mudar pessoas. Através da sua vida, Deus quer transformar lares. Deus quer transformar pessoas. O Senhor quer transformar, mudar lugares através da tua vida e através da palavra que sair da sua boca. No nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que você é a voz profética, né? O Senhor te chamou para esse tempo, o Senhor te chamou para essa geração. Às vezes você está como essa menina. Talvez você fale: mas ninguém derramou azeite na minha cabeça, me ungiu como profeta. E você é profeta do Senhor. E
Igual essa menina estava na onde? No lugar improvável. Ela estava num lugar improvável, Deus usou ela neste lugar. Ela trouxe a direção, né, para este homem, sendo ele o quê? Um comandante do exército da Síria, né? Sendo um homem poderosíssimo. E é essa menina que estava ali conectada com os céus, conectada com o Senhor. Essa menina trouxe a direção, ela trouxe a solução através do Espírito para a vida de Naamã. Deu a receita para ele, diz: olha, vá até lá, né? E Deus fez essa obra na vida deste homem, desse comandante chamado Naamã. Então Deus está dizendo, Deus quer usar você para trazer direção para algumas pessoas. Imagina você chegar na casa de uma pessoa, em um lar totalmente destruído, e você trazer para aquela pessoa, você dizer: olha, Deus está falando para fazer isso, vá até tal lugar, né? Execute isso, faça aquilo. Imagina, queridos, ou até mesmo você ser a cura para essa pessoa. O Senhor diz: impõe as tuas mãos aí e libera uma palavra e cura essa pessoa no meu nome. E você colocar as mãos em nome de Jesus, sede curado, né? Ou você, como o Senhor, já falei em outra. Imagina o Senhor usar você, né, para levar a direção, para trazer a solução. E é isso que o Senhor quer fazer com a tua vida. Amém? É isso que o Senhor quer fazer, né? Porque os verdadeiros profetas, eles não buscam holofote, eles não buscam reconhecimento, eles não buscam câmeras, eles não buscam as luzes, né? Os verdadeiros profetas, a maioria das vezes, eles ficam até mesmo escondidos, mas eles ficam ali com o Senhor, no lugar aonde o Senhor quer que eles estejam, como já aconteceu comigo muitas vezes, né? E com outros homens, com outras mulheres que carregam esse ministério abençoado, do Senhor levar em tal lugar, ou até mesmo do Senhor colocar diante de pessoas, e ali você levar o Espírito de Deus, mandar você trazer uma palavra direcionada para aquela pessoa, de cura, de libertação, de transformação, de direção, e a vida dessa pessoa ser mudada, porque você estava sensível e você liberou aquela palavra sobre a vida daquela pessoa. É para isso que o Senhor ainda tem mantido os seus profetas na face da terra. Amém, amados? Então eu quero dizer para vocês, a palavra que sai da sua boca, ela tem poder para dar direção, ela tem poder para curar, ela tem poder para operar coisas grandes e sobrenaturais. Não importa qual é o teu cargo, não importa qual é a tua profissão, qual é o teu título, não importa, né? Importa que você é um profeta do Senhor, e se o teu coração estiver alinhado com o coração do Senhor, se você for um profeta obediente, que não se vende, não se troca, não se corrompe, não negocia o seu chamado nem a sua unção, o Senhor vai te usar de uma forma sobrenatural. Tudo que sair da sua boca, Deus vai cumprir, e o Senhor mudará direções de vidas através de ti. O Senhor dará soluções para vidas através de ti. O Senhor abrirá portas para algumas pessoas através de ti. O Senhor fará coisas grandes e sobrenaturais através de ti. Porque a autoridade que está sobre a tua vida, ela foi liberada pelo Senhor. O poder e a unção que está sobre a tua vida, os dons que estão sobre a tua vida, foram liberados pelo Senhor. Amém? Então use-o para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Shalom, shalom. Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.